Bom dia, meus amores. Vamos com o nosso segundo conteúdinho de história, tá certo? Nós vamos falar sobre os primeiros contatos com os indígenas, né? Olha, vocês estão vendo aí os primeiros habitantes do Brasil, né? Nós estamos o tempo todo estudando, né? Sobre os índios. Eles que muito contribuíram para a formação do nosso povo brasileiro. Então, nós vamos ver agora como foi que se deu, que aconteceu os primeiros contatos dos índios, né? Com os portugueses, tá certo? Crianças, então vamos acompanhar aqui direitinho. Quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, né, no Brasil, eles fizeram algumas impressões sobre o que encontraram, né? E aqui abaixo nós temos, como a tia mencionou até no nosso conteúdinho na aula passada, que quando as caravelas vieram, a mando do rei de Portugal, Dom Manuel, vinha também um escrivão, a pessoa que relatava tudo o que estava acontecendo na viagem e também os primeiros contatos que eles tiveram com os indígenas. E o escrivão da esquadra, a pessoa que estava relatando, narrando todos os acontecimentos, era Pero Vaz de Caminha, não esqueçam. E ele relatou tudo a Dom Manuel, que era o rei de Portugal. E aí abaixo nós temos aí, com essa letrinha menor, né? Como foi que ele descreveu que era esses povos que já habitavam aqui, no caso os indígenas. Olha o que ele disse, vamos lá acompanhando o quantia. A feição deles é serem pardos. Um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Quer dizer que tinha o nariz bem feito, o rostinho bem feito. Mas eles andam nus, sem nenhuma coberta. Nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostram suas vergonhas. Quer dizer, que eles andam nus, semi-nus, e que para ele é natural. Estão agindo normal, eles não têm vergonha. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Quer dizer que para eles andar nu é natural, é normal. Ambos traziam os beiços embaixo, né? Furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Quer dizer que os índios, eles já furavam, né? Colocavam brincos nas orelhas de ossos, faziam colares. Tudo dele era confeccionado com sementes, com dentes de animais, tudo retirado realmente da natureza. Então, essa aí foi a primeira impressão que eles tiveram dos índios. E aí, ele escreveu e mandou ao rei de Portugal. Então, crianças, o primeiro contato indígenas e portugueses foi de muita estranheza. Isso tanto para os portugueses como para os indígenas. Por quê? Porque eles tinham costumes e cultura totalmente diferentes, como a gente acabou de ver. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam também a mundos muito diferentes, como a gente está vendo. Então, no início, né, o primeiro contato, aí eles foram tentando, né, ainda um pouco de forma amigável. Então, quando os portugueses, né, falava com ele, aí iam de forma amigável. Só que quando eles desceram das suas embarcações, começaram a entrar na terra, começaram a perceber que tinha muitas riquezas, né, tanto da fauna quanto da flora, tanto nos animais quanto na vegetação, e eles começaram a explorar o pau-brasil, né, da Mata Atlântica. E aí eles praticaram um tipo de comércio chamado de escambo. Nós já vimos muito essa palavra escambo. O escambo, um tipo de comércio exercido antigamente nas comunidades, onde não existia interferência de dinheiro, mas assim de troca de mercadorias, tá certo? Então, os portugueses espertos traziam espelhos, bugigangas, né, pentes, facas, machado, coisas de valor bem simbólico para eles lá em Portugal, chegavam aqui e trocavam com os índios, tá certo? E aí eles inocentemente trocavam, davam suas riquezas, né, tudo, trocavam em pentes, em machados, como a gente tá vendo, em facas, né, trocavam. Obviamente, né, que não tinha dinheiro, porque era escambo, eles só trocavam, certo? Era uma troca de mercadorias. Então, esse primeiro contato dos indígenas com os portugueses se deu dessa forma. Eles começaram a trocar as mercadorias. Comércio chamado de escambo, não esqueçam. Aí logo nós temos aqui os primeiros contatos, como a gente viu também, eles se deram pelo litoral. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos meios de transporte aéreo, né? Como a gente sabe, avião, não tinha terrestre, não tínhamos estradas ainda. Então, o meio que eles se deslocavam era por meio do mar, gente. Era pelas caravelas, certo? Então, como você tá vendo aí nas imagens, tá certo? E só aos poucos houve um movimento de interiorização, né, por parte dos europeus. Então, aí, essa imagem representando essa parte. Aqui nessa imagem, a gente tá vendo aqui o quê? Os índios, né, a forma, a cultura deles, como a gente tá vendo, a questão de se pintarem o corpo, de pintarem o rosto, a questão de ornamentação, eles sempre usavam, né, só que tudo da natureza. Olha aí, como a gente mencionou antes, a boca aqui furada, colares feitos de dentes de animais,
pintura, eles se pintavam da madeira, do pau-brasil, por exemplo, extraíam tinta do urucum, que era uma planta muito cultivada por eles, que é o corante que a gente usa na nossa casa hoje, certo? Colares feitos de penas, né? Roupas feitas de peles de animais, colares, o cocazinho aqui de pena, colares feitos de... Hoje a gente faz de miçangra, de ouro, né? E eles faziam de quê? De sementes. Tudo eles aproveitavam da natureza. E essa primeira imagem aí é o Brasil em 1519, certo? A exploração que eles estavam fazendo, né, da Mata Atlântica, né, do pau-brasil. A nossa madeira, os nossos minérios foram todos o que? Exportados para a Europa, foram levados. E isso eles trocavam, né, com os índios, certo? Ainda estavam de uma forma um pouco amigável, certo? No início. Aí aqui nós temos os portugueses, né? Eles começaram a perceber que aqui era um local muito rico, então eles começaram a querer ocupar as nossas terras, né? A tomar, certo? E aí os índios começaram a perceber que eles estavam explorando muito, estavam destruindo a natureza, e a natureza para os indígenas é uma grande referência. Inclusive, eles dizem que a natureza é a mãe deles, né? Os deuses dele, para a gente ter uma noção, são a natureza. Certo? Então, os índios começaram a perceber, né, que não dava certo aquela relação, que eles estavam explorando, estavam tirando, estavam destruindo. E aí, os portugueses não gostavam, né, não queriam que os índios dissessem não para eles, né, então eles começaram a ter os conflitos, onde muitos dos índios foram mortos pelos portugueses. Então, foi assim um verdadeiro extermínio, gente. Eles mataram muitos indígenas, né? Por quê? Porque os portugueses, eles vinham com armas já de fogo, e aqui no Brasil os índios, eles tinham arco, flecha, lança, armas, né, como a gente sabe. Também eles traziam muitas doenças simples, que tinham cura, mas que os indígenas desconheciam, né, a forma de curar. Então, muitos morriam. Então, esse processo de ocupação, ele acabou com muitas sociedades indígenas, infelizmente, elas que viviam aqui nas nossas terras, né. E toda essa violência, gente, ela permaneceu por muito tempo, resultando num pequeno número de indígenas que hoje nós temos, né? Infelizmente. Temos, assim, uma pequena parte mesmo. A predominância do indígena hoje é na região norte, talvez porque também começou a predominar aqui, os portugueses começaram a invadir, podemos dizer assim, aqui no nosso nordeste, né? E aí, ó, a região norte era mais distante. Então, hoje, nós temos ainda lá tribos indígenas vivendo a seu modo. Claro que a grande maioria já perderam também um pouco da sua identidade. Eles foram obrigados a incorporar a cultura europeia, a nossa cultura, tá certo? Então, falta o quê? De respeito muito grande que nós tivemos enquanto pessoas com esses nossos irmãos indígenas. O desrespeito, quando a gente não aceita, né, o modo de viver do outro. Então, houve muito desrespeito. Por isso que quase todas as aldeias, tribos indígenas, né, foram o quê? Mortas, destruídas pelos portugueses que estavam brigando pelas nossas riquezas, certo? E o índio não aceitava. Por quê? Porque o índio já ocupava aqui, certo? Aí aqui nós temos a relação com o meio, né? A relação, como nós sabemos, dos indígenas com a natureza era muito forte. Eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando da natureza somente o necessário para a sua sobrevivência. Naquela época não tínhamos, né, desenvolvimento tecnológico, essas coisas, nada, tudo era natural. Então, os índios viviam de quê, gente? Nós sabemos, tá aí, ó, destacado, eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura, que eles começaram a desenvolver. Eles domesticavam os animais de pequeno porte, tá certo? Como porco do mato, capivara. Eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Depois, esses animais foram sendo trazidos, né, da África, por exemplo, para cá, né, a galinha. Então, observem. Então, eles não conheciam esses animais. Os animais que eles conheciam mais eram animais que eles caçavam, os animais de caça, que vocês já ouviram falar na sua casa. Capivara, tatu, animais assim, tá certo? Veado. Então, não esqueça, eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Aí abaixo nós temos uma belíssima imagem, já representando a cultura indígena, mas de forma atual. Aí você pode estar vendo, estão ainda seminuas, né? Trajando apenas palhas, né? Roupas feitas, confeccionadas por palhas. Aí aqui nós temos, como a base da economia indígena era a colheita, a caça, a pesca, né? A agricultura, principalmente do milho, né, do amendoim, do feijão, abóbora, batata doce, principalmente a mandioca, viu, gente? A mandioca, que é uma raiz que dela se faz o quê?
A farinha, se faz uma massa, se faz a goma, é da mandioca, tá certo? Então, um alimento indispensável na vida dos indígenas. O milho também, que logo após o milho eles faziam muitos derivados do milho. Veio o cuscuz, veio a canjica, veio a pamonha, tá certo? Veio o bolo, cuscuz, certo? Então, muitos alimentos assavam, cozinhavam o milho. Feijão, que nós conhecemos, abóbora também, muito gostosa, batata doce, tá certo? Isso, eles se alimentavam do peixe, da pesca, como você observa a primeira imagem. A segunda aí o tatu. E a terceira é a cena, né? As armas que eles usavam, arco, flecha. Tudo muito natural, tudo confeccionado, certo? Por eles mesmo. Para pescar também na primeira imagem, você pode estar observando aí. Não era tarrafa, não, ó. Era uma espécie assim de, né? Feita de talos, de bambu, certo? Que me fugiu o nome agora desse objeto que eles utilizavam para fazer as suas pescarias, certo? Usava também arco e flecha. Aí aqui nós temos aqui a alimentação, como a tia acabou de falar, a abóbora que eles usavam para se alimentar. Aí onde tem vários indígenas aí descascando. Acho que vocês já viram aí na zona rural, alguns de vocês falando sobre farinhada, que é um período que as pessoas se reúnem assim para descascar, para cortar a mandioca. E em seguida fazer a farinha branca, fazer a farinha de puba, fazer goma, fazer beiju, aquele beiju de coco, que é uma delícia. Tudo isso nós herdamos da cultura dos indígenas, certo? Abaixo nós temos batata doce, todo mundo conhece, viu? Feijão também, amendoim também. Então, esses aí são os alimentos da cultura indígena, tá bom, crianças? Aqui nós temos o modo de plantio dos índios, muito interessante, é chamado de coivara, não esqueçam. Que para nós hoje, na zona rural, no campo, nós chamamos de roça. E como funcionava essa coivara? Eles arrancavam as árvores, como você tá vendo aí, cortavam, né? Depois queimavam o mato. Em seguida, eles limpavam, certo? E aí é que eles realizavam, né, o plantio da terra. Depois que eles tiravam esses pau aí do meio, limpava tudo, deixava só o chãozinho, aí eles realmente plantavam, certo? E aí os índios, eles eram nômades, quer dizer, eles viviam se deslocando de um lugar para o outro. Por quê? Porque nesse ano ele fazia a coivara aí, quer dizer, a roça deles, certo? O modo de plantio dele é chamado de coivara, que é essa imagem aí abaixo. Então, nesse próximo ano, ele tinha que se deslocar para fazer a sua coivara, né, em um outro local. Por quê? Porque ele ia deixar que esse solo aqui, ele se recuperasse, que a plantinha daí nascesse novamente, né, florescesse novamente. Então, porque ele sabia que esse solo aí estava agora pobre de nutrientes, ele ia deixar que se recuperasse. Então, interessante, né? Então, não esqueça, o modo de plantio do indígena, coivara, ele era chamado, tá bom? Como você pode estar vendo. Então, os indígenas também, eles construíam, como a gente tá vendo aí, canoas, bote, viu, gente? Era tudo feito de pau, de madeira, certo? Madeiras que flutuam na água, né? Os arcos e flechas, tá aí abaixo, vocês podem estar vendo. E as ocas, que eram as suas moradias, né? Que eram feitas também diretamente de recursos retirados da natureza. E as principais armas, não esqueçam, arco, flecha, tacape. Estão vendo aí abaixo a imagem, um indígena também, né? Atirando de arco e flecha. Aí do ladinho dele tem uma cabaça, que era a forma que eles colocavam água para quando se deslocavam de um lugar para o outro. A canoa, então os índios eles se deslocavam de um lugar para o outro, ou a pé, caminhando pelas florestas, ou em barco, em canoas, né? Dessa forma aí. Naquela época não tinha meios de transporte aquático modernos como hoje, jet ski, submarino, navios enormes, chique, não tinha. Era dessa forma aí, canoas, tá bom? Observem. Aqui nós temos também outra contribuição muito grande dos indígenas, né? Eles utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha, viu, gente? Como a gente tá vendo. Então, faziam muitas coisas com a palha. Faziam cestos, como você tá vendo aí a primeira imagem. Essa cesta, essa arte de cestaria, nós herdamos da cultura indígena. A questão das esteiras também. Antigamente eram colocadas nas portas, né, das pessoas. Redes. Hoje nós temos na nossa casa rede de material sintético, rede de tecido. Na época dele, as redes eram feitas desse materialzinho aí que está feito os cestos, certo? A rede de tucum chamado e muitos outros objetos. E os potes, né, para armazenarem água. As panelas eram feitas, como vocês estão vendo aí, de argila, de barro, que eram feitos de cerâmica. Que essa arte, ela é chamada de cerâmica marajoara. Como você tá vendo aí abaixo o nomezinho destacado. Então, tudo isso aí nós ainda hoje temos na nossa sociedade e nós herdamos esses costumes da questão do artesanato, né, da cultura indígena, correto? Crianças, observem. Aqui, como a tia falou, é a
arte de cerâmica, é a marajoara, a gente acabou de ver. Só que eles, com o passar do tempo, ali vocês viram a pessoa manuseando, fazendo manualmente com a mão, barro, usando barro. Aqui, gente, eles enfeitavam com tinturas, retiravam das árvores e faziam essas decorações nos jarros e acaba que ficou lindo. E hoje nós sabemos que nós temos na nossa casa muitos jarros assim que são usados para decorar as nossas casas, clínicas, hospitais. Quando a gente vai, a gente vê muito. Então, isso aí nós herdamos da cultura indígena. Essa arte muito bela, no artesanato, de decoração, que fica tão lindo, né? Tão simples, mas que fica uma beleza, assim, sem igual. Aí aqui nós temos, como a tia acabou de falar, a questão, essa primeira imagem aí, a arte da trançaria, né? Que eles faziam do entrançado, das fibras, das palhas. Aí uma esteira, por exemplo, que antigamente era colocada nas janelas, nas portas. As pessoas dormiam, utilizadas também como cama, certo? Na segunda imagem, você pode estar vendo aí o pote, né? Dentro lá da ocaninha deles. A rede, como era a rede, totalmente diferente da nossa. Ou essa imagem abaixo, a rede de palha. Eram todas assim. Hoje nossas redes são de tecido e de material sintético. Naquela época, não. Tudo era de palha. Era confeccionado de objetos, né? Tirados realmente da natureza. Muito legal. Aí aqui nós temos os utensílios que eram construídos para ele, confeccionados com pedra polida. Faca, machado, certo? Não era nada cortante como hoje nós temos. Eles começaram rasgando, né? Então, as penas e as peles dos animais que eles matavam, que eles caçavam, elas serviam para fazer as roupas deles e os enfeites. Tá certo? Então, e como vocês podem estar vendo nas duas primeiras imagens aí, as penas, né? Eles colocavam a pele de animais para se cobrir, tudo. Eles gostam muito de se arrumar, de se enfeitar, os índios. E aí abaixo, minhas queridas crianças, como vocês podem estar vendo o nome em negrito destacado, é o urucum, que era muito usado para eles fazer as pinturas corporais, como eu falei. O urucum é um vegetal, certo? E é dessa plantinha aí, desse vegetal, que nós temos o corante que nós usamos hoje na nossa casa para colocar na comida, na carne. Aquele pozinho vermelho. Então, vem dessa planta aí, não esqueçam, o urucum, certo? É uma planta que eles muito utilizavam para fazer as pinturas nos seus corpos. Não esqueçam. Crianças, esse conteúdinho nós temos ele no nosso livrinho de história, onde vocês são convidados a ler, tá certo? Na página 72 e 74, é muito fácil esse conteúdo, muito legal. E em seguida fazer a atividade, página 75 e página 76, tá bom? Aqui, ó, um feliz dia do índio, né? 19 de abril, como nós sabemos, a essas lindas criancinhas aí. Antigamente, vocês, quando eram menores, no Jardim 1, primeiro ano, antes da pandemia, a gente sempre enfeitava vocês dessa forma na escola. É um dia muito legal para comemorar o dia do índio, 19 de abril, tá certo? Eles que muito contribuíram para a nossa formação. Que índiazinha linda, Senhor!